Fique à vontade no seu lugar. Aleluia. Estamos a 3 dias do encerramento do ano, né? E são os últimos 3 dias que você tem para organizar a sua vida para o ano que vem, amém? Mas, eu não posso fazer depois que começar o ano? Pode, mas já vai começar atrasado, não é verdade? E o negócio é a gente não andar atrasado no Senhor, amém? Mas eu quero continuar a pregação que eu estou falando sobre nós fazemos planos, amém? Não é? O que deve reger nossos planos e o quão importante é nós estabelecermos os planos do Senhor, amém? Não terminei ela domingo passado, em função da nossa pregação, do nosso culto de Natal, onde nós temos uma mensagem específica para esse momento. Quem esteve aqui no domingo? Amém. Quem foi abençoado? Amém. Glória a Deus, aleluia. E hoje eu quero, então, terminar aquela mensagem que comecei no domingo retrasado, se não me engano, aí peguei no domingo, na terça, e vamos encerrar hoje, amém? Sobre os planos do Senhor, amém? Óbvio que tem muito mais coisa para falar, mas como sexta-feira já é o culto da virada, domingo, nosso primeiro culto do ano, não é verdade? Então, vamos entrar com o tema já do próximo ano, amém? Vamos ler então Provérbios 16, do 1 ao 3, diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Amém? Irmãos, aprendemos que para que nós possamos ter determinadas bênçãos na nossa vida, bênçãos de Deus na nossa vida, é imprescindível que façamos planos. Amém? Não é? Principalmente as bênçãos que nos dão a condição de prosperar, de avançar, de conquistar, de realizar. Se nós não fizermos planos, nós não teremos esse tipo de bênção na nossa vida. E aí nós acabaremos buscando o crescimento, a prosperidade, as realizações com a força do nosso próprio braço, não é? E isso não é bom, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela é melhor do que os esforços, e aquilo que nós conquistamos debaixo da bênção do Senhor, não traz consigo desgosto, não traz consigo frustração, não é verdade? Nós já aprendemos isso bastante em uma série de mensagens que eu preguei aqui para você. Por isso hoje que muitas pessoas, não é, acabam vivendo uma vida frustrada, porque se esforçam tanto para conquistar alguma coisa, às vezes até conquista, mas depois não consegue aproveitar, não é? Óbvio que existem outras bênçãos, né, que também são importantes, e tem pessoas que já se acomodaram numa vida assim, né? Elas conseguem ser felizes e na verdade, entenda uma coisa: eu não preciso ser próspero para ser feliz, eu não preciso ter conquista para ser feliz, não é? Mas eu preciso ser feliz para ter conquista, é diferente. Você está me entendendo? Então as bênçãos de saúde, as bênçãos de paz, não é? De satisfação, isso são coisas que o Senhor nos dá, e independente da condição que a gente está, a gente tem que estar feliz, contente, feliz e contente no meio dos crentes, não é verdade? Sim ou não? E tem pessoas que isso já está bom para a vida delas, mas a grande realidade é que nós não viveremos o plano de Deus, o que Deus tem para nós, somente com essas bênçãos, não é? E nós vemos na Bíblia pessoas abrindo mão dessa tão grande felicidade que nós buscamos para viver o verdadeiro propósito de Deus para a vida delas, não é verdade? Nós vemos aí, não é, Paulo e os apóstolos colocando, como diz a Bíblia, todo dia a vida em risco de morte, sim ou não? Não é? E você sabe que colocar a sua vida diariamente em risco de morte faz mal à saúde, não é verdade?
não é? Faz muito mal à saúde. Imagina só você quase morrer todo dia. Imagina como é que fica a sua adrenalina. Imagina como é que fica a sua vida emocional se você não tiver o Senhor. Não é verdade? Então, enquanto que para muitas pessoas, para elas basta ser feliz, para outras não basta ser feliz. Para outras a única coisa que basta é viver o plano de Deus, que pela graça de Deus Ele estabeleceu para nós. Amém? Aprendemos também que não temos que ter um plano na nossa vida. A Bíblia fala de planos, amém? Amém. Não é fazer um plano. O provérbio aqui diz que tem que fazer planos. Então, para cada área da nossa vida, nós temos que ter planos. Mas o primeiro e soberano plano das nossas vidas tem que estar ligado à nossa vida com Deus e à nossa vida para Deus. Por que isso? Porque quando eu estabeleço esse como o primeiro plano da minha vida, colocando como prioridade da minha vida, eu acabo subindo, elevando o nível dos outros meus planos, segundo esse primeiro plano. Até porque esse primeiro plano, ele é o plano mestre da nossa vida, e todos os outros têm que ser subordinados a este plano, sim ou não? E aí nós acabamos inevitavelmente elevando o nível dos nossos planos a um nível mínimo necessário para que Deus os abençoe, entendeu? Quando vivemos em níveis muito baixos, nós não nos tornamos abençoáveis. Aprendemos também que uma das principais bênçãos, se não a principal, para que possamos avançar e conquistar é a sabedoria, não é verdade? E a sabedoria, ela exige, não é? Um alto nível de pureza, de paz, de bondade, de fraternidade, de misericórdia e de boas obras, não é? Então, se eu não sou uma pessoa comprometida em crescer em pureza, em função de ter um bom relacionamento com Deus e de servir bem ao Senhor, se eu não busco, né, um bom nível de paz, não é? Tem pessoas que elas aceitam que qualquer coisa tira a paz delas, não é verdade? Sim ou não? Tem gente com chinelo fora do lugar já tira a paz delas. Se tira, é porque não foi Deus que deu. Você está entendendo? Não, ou porque você deixa, não é? Nós temos que, a Bíblia diz que nós temos que nos esforçar, nós temos que fazer de tudo para manter a paz que o Espírito Santo nos dá, que é a paz que nos une. Você está entendendo? E tem gente que não se esforça para manter essa paz, não é verdade? Tem gente que qualquer coisa ela acha, até coisas pequenas, ela entende como uma boa razão para que ela perca a paz. Irmãos, não existe nada nessa vida que faça valer a pena a gente perder a paz. Você está me entendendo? Então, quando nós buscamos uma vida com esse nível dessas características aqui, então o Senhor nos abençoa com sabedoria. Amém? E nós começamos também a semana, terça-feira passada, a ver algumas coisas importantes que a gente tem que considerar para fazer os nossos planos, não é? E vimos que todo plano, ele envolve algo a ser construído e uma guerra a ser vencida. Amém? Então, algo a ser construído. Para você construir alguma coisa, existem etapas, sim ou não? É? Existem etapas da construção. E uma guerra para ser vencida, existem batalhas, não é verdade? Então são várias batalhas. Nós não temos que pensar num plano para o ano de 2022. Nós temos que pensar um plano para a nossa vida, amém? E no ano de 2022, nós vamos concluir mais uma etapa. É possível que talvez até hoje você tenha vivido sem planos. Então você vai começar pela primeira etapa de construção.
a primeira batalha para vencer a guerra. Você está entendendo? Não é? Aí nós vimos essa questão de construção. Não temos que pensar em ganhar, não temos que pensar em realizar, não temos que pensar em conquistar, mas temos que pensar em algo que vai ser construído, amém? E outra coisa que eu não falei na semana passada, acabei me esquecendo, você tem que entender que o plano de conquista e de prosperidade que Deus tem para nós, ele é um plano geracional. Fala assim, um plano geracional. Então, o seu plano, ele tem que envolver as suas próximas gerações. Seja ele em que área que for da sua vida. Porque Deus, ele tem uma mente geracional. Se você não faz um plano pensando, não é, nas gerações futuras sua, né, você não está dentro do padrão de Deus. Você está me entendendo? Então você tem que fazer um plano geracional. No meu caso, não é, eu não casei só para ser feliz, eu casei porque eu tenho que deixar uma descendência para o Senhor, amém? É o que o Senhor fala em Malaquias. Não é verdade que Deus fez um ser e colocou nele um pouco de espírito, que é nós, né? De carne e de espírito. E o que Deus quer deles? Que tenham filhos dedicados a Deus. Você está me entendendo? Então, tipo assim, de tudo o que eu quero é que as minhas duas filhas, a Rafa e a Lara, sejam dedicadas ao Senhor. Se possível, dando continuidade ao ministério sacerdotal que Deus me deu. Elas não são obrigadas a isso, mas no mínimo que elas sejam pessoas dedicadas a Deus. Eu não educo as minhas filhas para elas querer ser advogado, engenheiro, sei lá o quê. Não, a primeira coisa que elas têm que querer ser na vida é pessoas dedicadas a Deus, não é? Umas 2 semanas atrás, eu perguntei para a Rafaela o que ela queria ser. Ela falou assim, eu fiquei bem feliz, ela falou assim, pai, eu quero ser uma pastora, que nem tu. Eu falei, não, que nem eu tu não pode, porque eu sou homem e tu é mulher. Então tu tem que ser, tu tem que querer casar com um homem que vai ser pastor que nem eu e tu ser uma excelente ajudadora para ele. Essa é a realidade. Se eu tivesse um filho, ele podia dizer que queria ser um pastor igual eu, na verdade. Sim ou não? Eu falei, eu sou modelo no caráter, eu sou modelo na conduta, mas tu nunca vai ter a posição em Cristo que eu tenho, porque Deus deu uma posição para o homem e outra para a mulher, e nenhuma é inferior à outra, amém? São coisas complementares, não é verdade? Assim como dentro de casa, o homem não é superior à mulher, nem a mulher é inferior ao homem, também na igreja não é assim, mas existem papéis, não é verdade? Não é? Eu vejo homens que têm como referência de posição uma mulher, aí vai dar um problema. Não estou dizendo que ele tem uma referência na sua sexualidade, não, estou dizendo que ele tem uma referência, não é? Na sua posição, às vezes familiar e ministerial. Nós vemos que Jacó teve problema por causa disso, não é verdade? A grande referência de posição era a mãe dele, não é? Agora tem mulheres que têm um problema na vida, porque a grande referência de posição, de função é um homem, e não uma outra mulher. De caráter sim, mas de função e posição, não. Não é verdade? E quando ela falou isso, eu fiquei feliz, e orientei ela ficou feliz, entendeu? Ela perguntou para mim assim, pai, qual é então o rapaz da igreja que tu gostaria que eu casasse? Eu falei, a minha cinta agora. Por enquanto, com 12 anos aqui, hein? É a minha cinta. Nem pensa nisso. Eu falei, só de pensar tu já está correndo o risco de apanhar. Ai. Então você tem que pensar, a sua vida financeira também. Ei, olha aqui para mim, Deus tem um plano de prosperidade geracional. Se você pensar financeiramente, para no mínimo 3 gerações, Deus vai te abençoar. Você está entendendo? A gente sempre tem que pensar em 3 gerações. Eu não sei o que eu acho que eu falava com a Gi essa semana.
Eu tenho um plano de até meus 60 anos formar 3 gerações de pastores. Foi contigo, né, Gi? Até falei para Gi, eu vou formar tu e o teu marido como pastora, não é? Ela vai casar ainda, estou profetizando. Entendeu? Deus não está preparando o marido para ela. Ele já tem que estar preparado no mínimo uns 40 anos. Que gente sendo preparada no ventre, não é verdade? Aí, meu irmão, eu falei para ela, olha só, a segunda geração. Aí eu falei, segunda geração, eu vou enviar a Gi com o marido dela. Aí, né, no lugar da Gi, ela vai me deixar 2 ou 3 líderes, né? O Rude e a Luciana, o Rodrigo e a Laura, e mais um casal aí. Imagina só, rock chique. Aí mais 10 anos de trabalho, eu formo, né, essas pessoas como pastores. A gente todo alto aí, né, meu irmão? Entendeu? Aí cada um deles vai me deixar mais 2, mais 3. Aí já vem minha segunda geração. Você está me entendendo? Aí na terceira geração, eu vou cuidar da minha terceira geração. A minha terceira geração é quando eu tiver meus 60, 65 anos. Envio minha terceira geração. Nesse tempo estou preparando o meu sucessor ministerial. Entendeu? Não é? Final do ano que vem, início, quer dizer, final de 2023, início de 2024, eu compro a minha caminhonete, depois eu compro a minha camper, e eu vou ter um ministério itinerante. Eu vou cuidar dos líderes que eu formei, dos meus 60, 65 até os meus 80. E quando chegar nos 80, missionário, meu irmão, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí eu não vou mais, eles que vêm. Amém? Vou né, escrever, vou tirar o pé do acelerador, entendeu? Vou orar, vou me dedicar à oração, a escrever livros e atender os irmãos que vêm na minha casa, que nem Paulo lá antes de ser degolado, ele estava preso, né? Eu porque eu vou estar velho, você está me entendendo? Né? Bem que eu quero estar um velhão de 80 anos violento, meu irmão, não quero estar acabado não, entendeu? É um plano para no mínimo 3 gerações. Então, até quando você escolhe uma profissão, sabia que você deveria escolher uma profissão pensando nos seus filhos, nos seus netos e nos seus bisnetos? Porque você pode encaminhá-los numa profissão. Tem tanto pai que fracassa, entendeu? Que ele delega a escolha da profissão do seu filho a um teste vocacional. Olha que desgraça. É um teste vocacional. É um psicólogo, é um chefe que vai influenciar o seu filho, a sua filha, na profissão que ela vai ter. Você já pensou que desgraça? Vai ler a Bíblia e ver se o padrão é esse. Esse é o padrão da Bíblia? Não. É por isso que a gente tem uma dificuldade grande de prosperar, não é verdade? Meu irmão, eu só fui ter discernimento de algumas coisas na minha vida depois que eu virei crente. O meu pastor começou a me ensinar. Agora imagina se desde criança o meu pai sentasse e conversasse comigo, que nem hoje eu faço com minhas filhas. Você está me entendendo? Eu não ia ter perdido tanto tempo que eu perdi nessa vida. Então você tem que fazer todos os planos seus, de qualquer área da sua vida, principalmente, né, os ministeriais e familiares. Você tem que projetar 3 gerações para frente. Deus vai entrar nesse negócio. Você está me entendendo? Não é? Deus vai entrar nesse negócio. E um dia que você morrer, o seu filho vai ter uma experiência espiritual que a gente não teve e talvez nunca tenhamos, porque os nossos pais não nos prepararam para isso. E um dia o Senhor vai falar com eles: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai, o Deus da tua mãe. Rapaz, isso vai ser poderoso para eles. É por isso que isso não acontece hoje, porque os pais não preparam mais. Você está me entendendo? Não é? Então, essa construção é uma construção que você começa, você tem
um início dela na sua vida e um final dela na sua vida, mas ela não acaba com a sua morte, ela continua. O que ela faz? Ela continua. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Aprendemos então sobre isso e agora vamos falar um outro aspecto a considerar do nosso plano, além de ser algo a ser construído, não só para esta vida e para a eternidade, não, mas também para as outras gerações. Pensa uma coisa, meu irmão, olha aqui. Se você não consegue pensar 2, 3 gerações para frente, você vai conseguir pensar em eternidade? Fala sério. Não. Não é? Não. Eu aprendi uma coisa com um pregador que já morreu, o Miles Monroe, se eu não me engano. Se eu não me engano é esse aí mesmo. Não é o Miles? O negão, aquele lá das Bahamas é o Miles? É, né? Ele mesmo então. Ele disse que sucesso sem sucessor é fracasso. Entendeu? Mas vamos lá. Então, uma guerra a vencer, né? Então, todo o meu plano, além de eu ter que estabelecer um padrão para que eu tenha as bênçãos de Deus, tem que ter plano, tem que ter um padrão, ele envolve algo a construir, mas também envolve uma guerra a guerrear. Amém? Lucas 14, do 30 ao 32, fala assim: se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Amém? Então, é uma guerra que nós temos que guerrear, e essa guerra tem várias frentes de batalha. Amém? Glória a Deus. Quando não nos preparamos para a guerra, acabamos fazendo acordo com o inimigo ou com os homens e entramos em desacordo com Deus. Então, sempre que eu não me preparo para uma batalha, eu vou acabar entrando em desacordo com o Senhor. Ou porque eu vou entrar em acordo com o inimigo. Você está me entendendo? Não é? Ou porque eu vou acabar entrando de acordo com os seres humanos e eu vou acabar entrando em desacordo com o Senhor. E tem muitas pessoas que, porque não entendem, não consideram as batalhas da sua vida, as batalhas necessárias para vencer a guerra, e é uma guerra de uma vida inteira, é uma guerra que começa no ventre da mãe da gente, entendeu? E termina só quando a gente morre. A nossa parte na guerra termina quando a gente morre, mas a gente tem que deixar pessoas para continuar essa guerra ao longo das gerações, não é verdade? Assim como eu vou construir algo pensando nas gerações futuras, eu também estou guerreando e treinando guerreiros para que quando eu não esteja mais aqui, a guerra não acabou, só acaba quando Jesus volta, não é? E leva a sua igreja. Então essa guerra tem que continuar. Amém? E quando eu não entendo isso, quando eu não tenho esse discernimento, quando eu não planejo essas questões, eu vou acabar no meio do caminho, mesmo não querendo, entrando de acordo com o diabo, entrando de acordo com o pecado. E quando que eu entro em acordo? Quando eu cedo os princípios. Já viu alguém no meio do caminho começar a ceder os princípios? É a coisa mais comum que tem, infelizmente. Ou ela cede os princípios porque ela entrou em acordo com o Satanás, com os demônios, ou ela cede os princípios porque ela entrou em acordo com pessoas. A gente tem que pensar muito no que faz, meu irmão. Entendeu? É melhor fazer atrasado do que fazer sem pensar. O bom é a gente estar no tempo certo, não é verdade? Sim ou não? Mas entre fazer adiantado no tempo certo, sem bom planejamento, é melhor você esperar mais um pouco. Eu não estou aqui querendo que você receba essa palavra como algo que vai gerar acomodação em você, não, por favor. A gente já está atrasado demais, vai ficar parado, não é verdade?
Sim ou não? Mas nós temos que considerar guerras que nós temos que lutar. Entendeu? Dentro dessa guerra, desculpa as batalhas, né? Dentro dessa guerra, eu listei aqui, meu irmão, são mais, mas eu listei 1, 2, 3, 4, 5 batalhas que a gente tem que lutar. Uma são batalhas por um tempo só, mas outras são batalhas que nós teremos que batalhar elas por toda a nossa vida, ao longo do tempo. Amém? Primeira batalha que a gente tem que lutar é a batalha das maldições. Fala assim, a batalha das maldições. Pois é. Você sabe que maldição é um castigo de Deus na nossa vida, né? Maldição não vem de demônio. Maldição não vem do diabo. Maldição não vem de bruxo, de bruxa, de coisas malignas. O único que tem poder de amaldiçoar o seu povo é Deus. Você pode fazer um estudo sobre maldição, e eu já fiz um estudo sobre maldição, não é? Existe aquele negócio de uma macumba, uma praga, tudo bem, isso existe? Existe, não é? Mas isso é maldição? Não, isso é mais fácil do que maldição. Por quê? Porque, irmão, se alguém jogar uma praga em você, só vai pegar se você tiver brecha na sua vida, não é verdade? Sim ou não? Aí o problema não é a praga, não é? Entendeu? Quer que é ditado? O que é um... Para que está todo... Mais ou menos isso. Você está me entendendo? Meu irmão, se uma praga prega em você, a praga é para quem já está todo. Então, qual a diferença que faz? Você está, que nem macumba, né? Se uma macumba pega em você, a macumba é para quem já está todo. Você está me entendendo? Não é? É que essas coisas só nos atingem se nós temos um problema com o Senhor. Você está me entendendo? Essas coisas só nos atingem se nós temos um problema com o Senhor, né? E as maldições são frutos de nós termos problemas não resolvidos com o Senhor. Infelizmente, ainda existe muitas pessoas que não acreditam em maldição. Embora seja escrito na Bíblia, eles falam assim: mas pastor, quando eu entreguei minha vida para Jesus, está escrito que Ele tirou toda a maldição de mim, porque maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Meu filho, só que isso não é passo de mágica. Tem gente que confunde o sacrifício de Jesus, os milagres que Ele faz pela autoridade dEle, com um passe de mágica. Tem pessoas que elas não entendem todo o contexto bíblico, então elas pegam algo fora do contexto e acham que o dia que ela entregou a vida para Jesus, toda a maldição foi quebrada. Então você vive assim porque você é burro mesmo, só tem essa explicação, não é verdade? Não é? Existem maldições de coisas que a gente faz. Deus ele perdoa. Quando a gente peca, Deus Ele perdoa o nosso pecado, quando a gente pede perdão para Ele, sim ou não? Mas quando Ele perdoa o nosso pecado, Ele anula tudo que a gente fez? Não, Ele anula a condenação, mas ainda existe uma colheita de Deus não se zomba. Tudo que você planta, você colhe. Se você plantar no terreno do Espírito, dele você vai colher a vida. Mas se você plantar no terreno da natureza humana, dele você vai colher a morte. Então, meu irmão, tem tipo de maldição, que é um castigo de Deus, que não se quebra. Ela tem uma data para começar e uma data para terminar. É a colheita. Você está me entendendo?
Quer ver uma coisa assim, ó? Quando Davi pecou lá com Betseba e mandou matar Urias, imediatamente, depois de um tempo, ele se arrependeu do seu pecado. Se arrependeu, não, foi confrontado por Natã na sala do trono, num dia de audiência. Num dia de audiência tinha um monte de gente ali, tinha os escribas, porque aquilo foi escrito. Ele não pediu, Natã não chamou Davi num lugar reservado, né? Ele chegou lá frente de todo mundo, estava lá as testemunhas, era todo um aparato lá da corte, que eu não sei como é que é, porque eu nunca estudei isso, entendeu? Mas eu sei que não foi Davi que escreveu isso, alguém escreveu porque estava lá e viu e ouviu, não é? A notícia se espalhou, você está me entendendo? E Natã confrontou ele, e ele se ajoelhou, se arrependeu, eu sou esse homem, se arrependeu naquele dia, sim ou não? Confessou naquele dia, sim ou não? Mas a maldição acabou naquele dia? Não. Ela começou antes daquele dia. Sim ou não? O dia que ele mandou chamar Betseba, começou a maldição. Que ser tentado não é pecado. Mas quando eu já tenho a intenção, aí já é pecado. Quando eu já planejo, quando eu já começo a arquitetar as coisas, né? Quando intencionalmente eu faço alguma coisa para pecar. Tem gente que não peca vou dizer assim, por azar, né? Nem para pecar o cara consegue direito. Planeja, mas não dá certo o pecado. Mas já pecou, porque já houve a intenção. Você está entendendo? Aí ele foi lá, entendeu? Pegou Betseba, mandou matar Urias, você conhece a história. Ali começou a maldição. Quando que essa maldição terminou? Quando? Aconteceu uma tragédia na vida dele, não é verdade? Ele começou a ter um monte de problema familiar, não é? Um filho violentou sexualmente a irmã dele, a meia-irmã dele. Um outro teve que matar o outro, que matou o outro. Virou uma loucura, não é verdade? Né? Absalão pegou as concubinas dele durante o dia no terraço para todo mundo ver. Mandou fazer fila assim, vamos lá. Está escrito, tá, não está? Entendeu? Se não escandaliza, a lenda vai escandalizar comigo falando, mas foi assim mesmo. Chamou lá e mandou testemunha na frente, meu irmão. Entendeu? E aquilo era um ato de dizer que eu vou matar meu pai. Não é verdade? À vista de todos no terraço ele fez. Pensa, meu irmão, como é que consegue uma coisa dessa? É muita falta de vergonha na cara, né? Entendeu? Meu irmão, olha só. Qual é a maldição? Qual é a maldição? Não, qual é a punição para quem é pego em adultério? Na lei, ser apedrejado. E ele está fugindo com, eu acho que é Joabe, né, filho de Zeru, se eu não me engano. E o cara que ele Simei, né, começa a jogar pedra nele. O que era aquilo? O fim da maldição. Mas ele podia ter rejeitado aquele castigo. Ele podia ter dito, não sou merecedor, quem é esse infeliz aí? Até o soldado falou assim, não quer que eu vá lá e corte a cabeça dele? Ele falou, o que tu tem a ver com isso, filho de Zeru? Isso foi Deus que mandou jogar essa pedra em mim. Naquele dia, naquela hora, depois de anos, depois de tanta colheita ruim, acabou o castigo. Ele sujeitou a toda a colheita de uma semente maligna que ele plantou. A partir dali, ele teve paz dentro da casa dele. O reino foi restituído. Você está entendendo? Então, uma das formas que é pouco falado de lutar a batalha da maldição, é isso aí, é você simplesmente reconhecer que você plantou, filho. E esperar no Senhor o dia que essa colheita vai acabar. Mas Davi parou de plantar também, não é verdade? Tem gente que não para de plantar. Pastor, já que está acontecendo uma coisa errada, mesmo azar, vou fazer assim. Meu irmão, isso nunca mais vai acabar, meu irmão. Você vai deixar essa colheita ruim para a sua próxima. Não tem gente que comete tanta desgraça na vida dele, que teria que ver umas 10 vidas para colher tudo que plantou. Filho, para! Quem conhece a lei do buraco?
A lei do buraco, se você está dentro de um, para de cavar. Porque se você continuar se mexendo, meu irmão, cada vez o buraco vai ficando mais fundo. Você está me entendendo? Então existe essa lei da maldição. Já que você está sofrendo, colhendo, coisa que você plantou, ei, para de plantar. É claro que isso não impede de, ao mesmo tempo que você está colhendo coisas ruins, você também está colhendo coisa boa, não é verdade? Sim ou não? Então, uma das batalhas que eu digo para você, sinceramente, eu acredito nisso todo no meu coração. De todas existem várias batalhas dentro dessa questão de maldição, não é? Maldição não é a guerra, mas nessa guerra existem várias batalhas com relação à maldição. A mais difícil de ser vencida é essa que eu estou falando para você, é essa colheita de maldição que você tem na sua vida. De você discernir isso, discernir o tratamento de Deus, discernir essa colheita, entender que você se arrepender não te libera de colheita. Isso vai trazer dois discernimentos poderosos. Primeiro, você vai conseguir discernir coisas que você está colhendo, que você fez, e você não vai se rebelar contra a situação. Porque se você não aceitar também, filho, o negócio vai ficando pior. Entendeu? Não é que nem aquele negócio. A gente fala com o filho, não faz. Ele não ouve a repreensão, a gente tem que colocar de castigo. Sim ou não? Ele não ouve o castigo, vai para a vara do pai. Sim ou não? Se não ouve a vara do pai, vai para a vara do mundo. Se não ouve a vara do mundo, vai para a vara do diabo. A correção, né, do diabo. E se nem com a vara do diabo, cara, escuta, só resta o lago de fogo e enxofre. Vai piorando as coisas cada vez mais. Você está entendendo? E outra coisa, e também para você parar de pecar, porque tem gente que peca e parece que ele esquece que tem uma colheita pela frente. Ah, vou me arrepender e está tudo certo. Você não vai me inferno, filho, fica tranquilo. Acho que Deus até aumenta a sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Vive mais para sofrer, para deixar menos para a próxima geração. Você está me entendendo? Tem gente que quer morrer e não consegue, é Deus que não deixa. Porque você tem muita coisa para colher ainda. Você está me entendendo? Então, meu irmão, vigia nessas coisas aí. Mas existe também, não é? A consequência disso que eu estou falando, porque os nossos antepassados não tiveram esse discernimento e eles legaram para nós ainda um castigo que eles não deram conta na sua vida de poder cumprir tudo, que é a maldição hereditária. Então, essa aí é a mais fácil de resolver. Por quê? Porque nós não temos a culpa, mas nós temos uma herança. Quando você tem a culpa e você pede perdão a Deus e Ele tira de você a condenação, mas não a colheita, você tem que colher tudo. Mas quando você tem só a herança e não a culpa, que existe a lei da responsabilidade e a lei da herança, são os princípios, aí, meu irmão, aí é só você reconhecer os que os seus pais fizeram, levar a cruz de Cristo, e essa maldição Ele tira na hora. Mas se você está sofrendo hoje, e você descobre que seu pai e sua mãe cometeram um pecado, e eles não confessaram, não trataram esse pecado, e você herdou uma herança maldita, é só você chegar diante do Senhor e, Senhor, eu te peço perdão pela iniquidade dos meus pais. Porque a Bíblia diz que Ele visita o pecado dos pais nos filhos, mas não culpa o pecado, não culpa os filhos pelo pecado dos pais. Ele não culpa, são dois versículos diferentes. Ele não culpa os filhos pelos pecados dos pais, mas visita o pecado dos pais, os filhos. Amém? Então, meu irmão, essas são batalhas que nós temos com relação à maldição, não é? Imagina para você tratar um assunto assim, imagina você ver coisas na sua vida, não, mas eu não tenho colheita disso. Vamos dar um exemplo, olha só aqui, quer ver uma coisa aqui, ó, vícios, adultério, divórcio,
aborto, prostituição, promessas não cumpridas, dívidas não pagas, são pecados que geram na nossa vida uma maldição de escassez, uma maldição de miséria, sabia? Digamos que você tem um problema financeiro, mas você nunca cometeu um pecado de vício, você nunca foi viciado em nada. Tem gente que não é crente que nunca foi viciado em nada? Tem. Você nunca cometeu um pecado de adultério. Tem gente que não é crente que nunca adulterou? Tem. Você nunca divorciou, não é? Por culpa sua. Você nunca abortou. Você nunca prostituiu. Você nunca fez uma promessa e não cumpriu. Você não tem dívida. Mas mesmo assim, você tem uma limitação financeira na sua vida. Entendeu? Aí você só pode chegar à conclusão, rapaz, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó deve ter feito um negócio desse. Não é verdade? E a coragem de perguntar isso para o seu pai e para a sua mãe? Hã? Ô pastor, não vai entender, não vai mesmo, tem que perguntar igual. Você está me entendendo? Já contei meu testemunho aqui, né? Um dia, eu estou fazendo um seminário de cura e libertação, estudando maldição, e a gente começou a estudar a maldição da bastardia. Eu falei, rapaz, esse negócio está tudo em mim, meu velho, eu já sofri essas coisas, já passei por isso, não é? Mas eu sou o segundo filho, meu irmão mais velho é 5 anos depois de mim, antes de mim. Eu falei, será que a dona Sara pisou na bola e deixou o seu Edson comer merenda antes do recreio? Entendeu? Liguei para a dona Sara, ô mãe, vem cá, mãe. Por acaso, aí perguntei para ela, falou, não, filho, capaz, bem capaz, filho. Mãe, dona Sara. O meu irmão mais velho chama a mãe de dona Sara Irada. Falei, dona Sara Irada, por favor. Não, ela foi ver o certidão de casamento dela, realmente, ela casou, estava grávida de mim, aqui em Curitiba, no cartório de Cajuru. Fui feito aqui. Então, Made em Curitiba. Só que nasci em Porto Alegre. Você está me entendendo? Irmão, pensa, cara. E eu falei, dona Sara, ô dona Sara, eu te perdoo por isso, dona Sara. Olha quanta coisa tu arrumou para a minha vida, de graça. Entendeu? Mas foi fácil de resolver. Porque eu não tinha culpa com relação àquilo. Mas a minha mãe contraiu uma dívida que ela, até aquele momento, minha mãe crente, meu irmão, fala língua estranha, tem dor de interpretação de língua, até aquele momento da vida ela nunca tinha se arrependido de ter gerado um filho bastardo. 2, na verdade. O primeiro e o segundo, o terceiro e o quarto se deram bem nessa área. Ela achou que só por ter casado resolvia tudo. Quantas pessoas que viveram uma vida sem ser casado, aí casou, saiu do pecado, mas deixou um crédito, uma dívida aí terrível, um problema terrível, não é verdade? Entendeu? Então existe essa batalha das maldições. A gente tem que lutar elas. E Davi, ele foi um lutador exímio, né? Não só, ele era um lutador exímio, não só para vencer os inimigos carnais, mas para vencer a si mesmo. Irmão, olha só, irmão, o que você acha que foi mais difícil para Davi? Vencer Golias ou vencer ele mesmo quando aquele homem lá estava tocando pedra nele? Vencer Golias ou vencer ele mesmo quando o filho dele pegou a outra filha dele? Esqueci o nome do cara, a mulher é Tamar e o homem quem é? Quem me ajuda aí? Amon. Entendeu? Não é? O que você acha que foi mais difícil para ele, meu irmão? Crer em Deus para vencer Golias? Para Golias é fazer, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Imagina ele ter que dizer para ele mesmo, eu vou contra ti, Davi, no nome do Senhor dos Exércitos. E ele submeter aquela condição, entenda, ele sabia que tinha possibilidade de ele perder o reino, tinha possibilidade de ele perder a vida, tinha ou não tinha? Ele não fez que nem Noé, porque o filho dele lá viu ele peladão, amaldiçoou o guri. Meu irmão,
Absalão pegou as mulheres dele tudinho, uma atrás da outra, mandou fazer fila, com testemunha para ver, e ele pediu: ter misericórdia do jovem Absalão. Irmão, dá vontade de matar o mundo inteiro, não é verdade? Faz uma coisa dessa. Então, gente, sabe, o seu maior inimigo contra as maldições é você mesmo. É você vencer os seus comportamentos, os seus ímpetos, a sua justiça humana, não é? Porque entenda, nós não temos a consciência de todas as coisas que nós não temos a consciência de tudo que a gente faz representa, mas Deus tem, e Ele trata em detalhes com a gente. Você está me entendendo? Então, você tem que entender que todos nós temos essas lutas na vida da gente, sem nenhuma exceção. Você está tratando as maldições dos seus antepassados, que você herdou, então você está perdendo essa batalha. Você está lidando bem com as maldições, com as colheitas que você tem, de coisa errada que você fez, que para coisa boa não precisa preparar, filho. Não é verdade? Eu não preciso estar preparado hoje para ganhar R$1 milhão, mas eu tenho que estar preparado para assumir uma dívida de R$1 milhão. Isso não é verdade? Você está me entendendo? Não é? Será que você tem vencido as batalhas da maldição? Ou você tem se revoltado, ou você tem desconsiderado essas coisas? Isso ao longo. O bom é que essa batalha, ela termina. Depois que você vence elas, você nunca mais vai ter isso na sua vida. Não é uma coisa recorrente, você está entendendo? Acabou. Você tratou seus antepassados, acabou. Você colheu tudo que você tinha que colher, acabou. É só não plantar mais coisa errada. Amém? A outra batalha, que também ela tem fim, entendeu? É a quebra de princípios. Você está me entendendo? Então, você tem que vencer a sua tendência carnal de quebrar princípios. Nós temos uma tendência carnal de quebrar princípios. Quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, e se dizemos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. Quando a Bíblia diz que nós somos corruptíveis, ele está dizendo que nós temos essa tendência de quebrar princípios. Hoje até conversava com a Celina, e ela perguntou assim: como é que Celina, esses homens de Deus que já tem uma caminhada, e como é que eles caem nos pecados tão grotescos? Não é verdade? Porque eles ignoraram a tendência que a gente vai ter até Jesus voltar e nos revestir de incorruptibilidade, de quebrar princípio. Nós temos essa tendência. Então a gente tem que se proteger. A gente tem que fazer o quê? Por que a gente precisa de uma armadura? Por quê? Porque tem determinadas coisas que, se a gente não tiver um revestimento espiritual, nós não vamos vencer a batalha. E esse revestimento espiritual nem sempre é algo sobrenatural. Muitas vezes é algo natural. A inspiração é sobrenatural, mas o que você faz a inspiração é sobrenatural, mas o que você faz é natural. Você está me entendendo? A Bíblia diz que quem derruba o muro é picado por uma serpente. Quem é a serpente? O inimigo. E o que são os muros? Os princípios. Então se eu quero obedecer princípios, eu tenho que estabelecer uma estratégia na minha vida para que me favoreça. Sim ou não? 3 coisas que você sabe que é conduta minha aqui na igreja. Você está me entendendo? Eu cuido sozinho do dinheiro da igreja? Não. Por que eu não cuido sozinho do dinheiro da igreja? Porque eu, como qualquer ser humano, eu tenho tendência à ganância. Qual a tendência que eu tenho? E é só eu que tenho? Não, todos vocês têm, seus bocó. Não é verdade? Sim ou não? E você acha porque eu sou crente, porque eu sou de Deus, porque eu sou usado pelo Espírito Santo,
é porque eu sou o pastor, porque eu sou o missionário, porque eu já tenho 20 anos de crente, porque eu já expulsei demônio faz muito tempo e continuo expulsando dele. Você acha que essa tendência em mim acabou? Não, claro que não. Então, eu não tenho uma intenção. Eu não tenho uma intenção. Mas, meu irmão, olha só. Mesmo que eu tenho que me organizar de uma certa forma, que eu não vá cair. Eu não acredito em mim. Eu acredito no Senhor. Então, é aquele negócio, eu estou preso nele. Tem coisas que me é lícito, mas não me convém. É pecado eu cuidar sozinho do dinheiro da igreja? Mas não é conveniente por causa da minha natureza humana. Outra tendência, outra decisão que você sabe que eu tomo, eu não atendo as irmãs da igreja sozinho, atendo ou não atendo? Não, meu irmão, por quê? Porque todo homem tem naturalmente atração por mulher, se não tiver um problema. E toda mulher tem naturalmente atração pelo homem, tem ou não tem? É ou não é verdade? Então, meu irmão, não é? E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, não existe homem feio. E não existe mulher feia que a carência não faça achar bonito. Você está me entendendo? É sério, meu irmão. Não é? Estatisticamente, meu irmão, estatisticamente. Tem muito cara que cai com mulher feia. E muito mulher que cai com homem feio. Bem que mulher gosta de homem feio. É verdade. Mas a tendência natural do homem é sempre a mais bonita, não é verdade? Mentira, às vezes o cara peca com as mulheres que é mais pior que a dele, que ele é casado. Você está me entendendo? Sempre que eu fico sabendo do pecado de um pastor, eu pergunto aí, e a mulher, pior que era feia, desgraçada. Rapaz, é pecado fica pior ainda. Sério, verdade. Verdade, é verdade. Mas por que o cara cai? Primeiro, porque ele confia nele, na santidade dele, na unção que está, porque ele acha que a unção é dele, a unção de Deus, está sobre a gente. Meu, a unção é que nem roupa emprestada, você usa, fica bonito, mas não é seu. Unção é que nem roupa emprestada, filho, tudo vem de Deus. Você ficar badalando com a sua unção é a mesma coisa que você pegar a roupa emprestada dos outros e querer tirar uma onda com ela. Tá bonito, não é verdade? Tem gente que fica olhando os artistas famosos e compra um tênis igual ao dele, um boné igual ao dele, acha que tá bonito. Meu irmão, continua com essa cara feia, não adianta, meu irmão. Não é verdade? Não é? Tem gente que acha que tem unção agora, ele anda nas nuvens. Só se virou o Goku do Dragon Ball. Não é verdade? Que isso, meu irmão? Não. Está amarrado. Não é verdade? Unção é de quem? De Deus. Eu tenho a unção. Não, você me emprestou uma unção. Mas eu tenho que dar conta para ele dessa unção. Aí, meu irmão, ele confia na unção dele e confia no gosto dele. Não. Nunca vou ter atração por essa pessoa. Vai, filho. Quando vê, você está enrolado. Pecou, bem pecado. E aí? E o que você faz agora? Aí você resolve fazer uma coisa que é pior do que o pecado em si. É esconder o pecado. Você está me entendendo? Isso é pior ainda, meu irmão. Entendeu? É que nem aquele cara, o pastor Marquinhos, que mata a pessoa, escondendo o quarto dela para ninguém saber, e fica dormindo com o morto lá dentro. O que é pior? Ter matado ou ter escondido o morto? Por exemplo, tem gente que é discípulo da mulher do Yoki, aquele japonês. Mata, esquarteja o pecado e guarda um pedaço em cada lugar. Você está me entendendo? Misericórdia, né? Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que acontece? Jamais prosperará. Por que a gente encobre um pecado? Que a gente não quer perder. Ou não quer deixar de ganhar. Sim ou não?
Mas aí que a gente perde mais, aí que a gente deixa de ganhar mais. Meu irmão, já que você foi burro para pecar, que pecado é burrice, não é verdade? Não seja burro para deixar esse negócio escondido. Você está fazendo uma coisa pior ainda. Você está entendendo? Que pecar é humano, esconder o pecado é burrice. Você está me entendendo? Então, você tem que lutar contra a sua tendência natural de quebrar princípios. Então estabeleça normas, regras, rotinas na sua vida, meu irmão. Você está me entendendo? Para que esse negócio fique mais difícil na sua vida. Fique mais difícil. Você está me entendendo? Uma vez eu vi um pregador pregar lá em Juiz de Fora, cara de Porto Rico. Meu irmão, Deus falou demais comigo com aquele cara. Falou demais. A pregação daquele cara mudou minha visão sobre ministério. Deus usou ele. Meu irmão, esse cara casou com a mulher de um pastor daquela igreja. Ele casou, mas antes de casar adulterou, desgraçou a vida dele. Quando eu vi aquilo, me deu medo. Foi a primeira vez na vida que eu tive medo de mulher. Alguém já tem medo de mulher aí? Não, tem que ter medo desse bicho, irmão. Nada contra as irmãs, mas a gente tem que ter medo. Tem que ter medo, irmão. Isso é um negócio perigoso. Verdade. E as irmãs têm que ter medo de homem. Tem que ter. Meu irmão, a gente tem que ter medo dessas coisas que ele não tem medo, meu irmão. Nossa Deus. Eu tenho medo, eu não fico sozinho não, meu irmão. Tenho medo. Você vai ficar sozinho com um leão? Vai ou não vai? Não. Uns 2 ou 3 para ajudar a segurar a feira, não é verdade? É assim que funciona. Então, sabe, às vezes, irmão, são coisas pequenas, são coisas naturais que você faz com uma inspiração sobrenatural que vai salvar a sua vida. Levante muros, porque se você derrubá-los ou não levantá-los, você vai ser mordido por uma serpente. Você está me entendendo? O melhor texto que eu achei na Bíblia para justificar a corte, é um nome que não é bíblico, o procedimento é bíblico, mas o nome não é bíblico, é um texto de Cantares. Quando a irmãzinha já tiver seios e tiver na idade de namorar, ele fala assim: se ela for um muro, eu levantarei uma torre. E se ela for um portão, uma porta, eu estabelecerei uma tranca. Quem lembra desse versículo aí? Está lá, está escrito. Está aqui? Ó. Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Por que é a torre? Para cuidar do muro. Para ver com o do inimigo e não deixar o inimigo chegar no muro. Entendeu? Isso aqui, para quem faz corte, é uma maravilha, meu irmão. Entendeu? Mas chegou no tempo de cortejar, os procedimentos da corte são a torre. Um muro sem torre é um muro desprotegido. Se for uma porta, cercaremos com tábuas de cedro. Olha só, tem que fazer uma proteção na porta, um reforço na porta. Não é verdade? Então, as normas da corte, os procedimentos da corte são esse reforço com tábua de cedro, irmão. A porta não precisa ser de cedro, mas o reforço tem que ser, ou seja, o reforço tem que ser mais forte do que a porta. O muro é de pedra, mas a torre é de prata, é um material mais forte. Você está me entendendo? Nós temos que, por inspiração sobrenatural, fazer coisas que as pessoas não consideram.
Os irmãos aqui, quando os irmãos pecam, eu sempre falo assim: ei, vocês são discípulos de quem? Vocês estão imitando quem, seus boca mole? Vocês acham que eu não caí nesses tipos de pecados porque eu sou inteligente? Não, meu irmão. Porque eu sei que eu tenho uma tendência natural a quebrar princípios. E você tem que saber que você tem uma tendência natural de quebrar princípios. Então você tem que lutar. E essa luta é para você estabelecer os limites e aceitá-los. Bom, eu já andei de a pé para não aceitar carona de gente. Você acredita que eu já perdi ovelha, mulher, por negar carona? Você acredita já? Missionário, pastor, já perdi, meu irmão. Perco mais um tanto de ovelha, mas não perco o que Deus colocou dentro de mim. Amém? Outra batalha, a batalha contra os maus costumes. E todos nós temos maus costumes, eu e você tem. Um exemplo: preguiça, murmuração, pessimismo, timidez, forma de tratar as pessoas, formas erradas, são maus costumes, não é verdade? Sim ou não? O provérbio fala um monte de coisa sobre a preguiça, sim ou não? Fala um monte de coisa sobre a murmuração. Uma pessoa pessimista, que não olha o lado bom das coisas. Pastor, mas onde é que a gente pode encaixar o pessimismo? Naquele versículo que diz que os olhos são a luz do nosso corpo, e se eles que são a luz se tornar escuridão, em quão terrível escuridão eu vou cair. Uma pessoa pessimista, ela vê só o mal, ela vê só o errado, ela nunca vê o bem, não é verdade? Ela só vê escuridão. Uma pessoa murmurenta, a murmuração uma pessoa murmuradora é a personificação da ingratidão. E a ingratidão gera miséria, não é verdade? Você está me entendendo? Então são maus costumes. Tratar as pessoas do jeito errado, medir as pessoas com peso que a gente mesmo não gosta de ser medido, não é verdade? Entendeu? Às vezes, meu irmão, você tem tudo para prosperar, mas como você estabelece um peso muito além do que você poderia carregar sobre a sua vida, você não prospera, você não avança. Mas, pastor, como que eu estabeleço esse peso? Quando você julga os outros, quando você decreta palavras sobre os outros, se a pessoa não pode, se a pessoa não merece, se a pessoa não isso, se a pessoa não aquilo, você está me entendendo? Crítica e um monte de coisa, misericórdia. Uma hora, meu irmão, isso vem multiplicar sobre a sua vida, é o castigo. Então, batalha contra as maldições, batalha contra a quebra de princípios, batalha contra maus costumes, são tudo batalhas que compõem a guerra, né? Maus costumes a gente tem que batalhar pro resto da vida, entendeu? Não é? O que você tem que fazer para vencer maus costumes? Primeiro, deixar de andar com más companhias. As más companhias estragam os bons, entendeu? E depois ter boas companhias e renovar constantemente, diariamente, limpar a sua mente com a palavra de Deus. Isso vai mudando a sua mente, vai transformando a sua mente, e você vai começar a adquirir bons costumes. Outra batalha são a batalha das más intenções, não é? As intenções egoístas. Provérbios 16, 2. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Gente, tem pessoas que não admitem as suas intenções. Elas dão desculpas, falam sem querer. Ai, nem pensei nisso, nem me dei conta. Mentiroso, né? Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo que quer. Isso também é ilusão. A pessoa só pensa nela. Ela só quer ter dinheiro. Ela só quer ter as coisas para si. Ela quer conquistar para si. Ela não quer construir para os outros.
ela quer conquistar para si, a ambição egoísta. Ela é, como é que se diz, inspirada pelas obras da carne. Gálatas 5, 19, 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual. Tem gente, meu irmão, que ela quer ter condição para comprar uma roupa melhor, entendeu? As irmãs para ter uma unha melhor, pintar o cabelo, uma maquiagem, um carro, sabe para quê? Só porque quer atrair mais o sexo oposto, na verdade. Ai, como eu queria ter essa roupa. Para que você quer essa roupa? Ai, carência. Isso acontece ou não acontece? Os homens querem ter um carrão para as irmãs, para ele passar assim devagarinho na frente da igreja, as irmãs tudo ficam olhando. Antes era no baile que ele queria passar, né, pastor Marquinhos? Agora na frente da igreja. E pior que tem irmã que olha ainda, meu irmão, olha o Satanás aí, entendeu? As impurezas, ações indecentes, adoração de ídolos. Eu sublinhei alguma coisa aqui, a inimizade. Tem gente que quer provar para os seus inimigos o quanto ele é bom. E tem gente que canta essas coisas. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Eu quero vencer só para mostrar. Inimizades. É inspirado pela inimizade. Vai dizer que não é demônio isso aqui. Brigas, ciumeiras, não, tem ciúmes e quer ter mais que os outros. Ambição egoísta, desunião, divisões, inveja. Irmão, são batalhas das más intenções. E nós, entenda uma coisa, nós temos uma tendência à má intenção também. Por isso que o princípio da ceia, o princípio da aliança é: examine-se, pois o homem e a mulher também é assim. Nós temos que sempre corrigir a nossa intenção. Irmãos, volta e meia eu pergunto para mim: César, por que tu está fazendo isso? Por quê? Por quê? Para mim avaliar dentro de mim se eu não estou fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Eu tenho que avaliar as minhas intenções. Por que está fazendo isso, César? Eu perguntando para mim mesmo, eu estou me avaliando. O famoso autoexame, né? Entendeu? Então, mais uma outra batalha. É claro que tem várias batalhas, não são só essas, viu? Mas a gente não tem tempo para falar de todas as batalhas. Falta tempo para mim falar, para vocês ouvir, e falta discernimento para mim também. Não sei quais são todas as batalhas da vida da gente, eu não sei. Outra batalha é a batalha contra os demônios. Essa aqui é a mais simples de todas, mas é uma batalha, não é verdade? É mais fácil a gente vencer, mas que eu botei por último. E de tudo que a gente tiver, eu sei que tem mais batalhas. Demônio sempre vai ficar sendo a última, não porque é a última antes da vitória, não, é porque é a mais fácil, é a menos importante, mas é a que hoje os crentes parecem que dão mais atenção. Fala em batalha espiritual, só pensa em quê? Principado, potestade, demônio. Que bom se minha vida fosse só demônio. Sai em nome de Jesus, acabou. Que bom, meu irmão. Entendeu? Mas eu tenho que lidar com a sua velha natureza e com a minha. Pensa, olha só. Soma a sua velha natureza com a minha, dá essa trabalheira toda que a gente tem para edificar uma igreja. Mas vamos lá. Efésios 6, do 12 ao 18. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim. Tem que lutar até quando? Até o fim. Pastor, por quanto tempo que eu tenho que orar e jejuar? Até o fim, filho. Pede para Deus dar um sinal. Geralmente ele não dá sinal na hora que começa, mas quando termina sempre vem um sinalzinho dele. Entendeu? Porque às vezes a gente, quando acorda, a gente já está no meio do furdunço, não é verdade? Sim ou não? Quem já acordou no meio da desgraça aí?
Quando viu, já estava caindo tudo, acabando as coisas tudo, e você... Nunca? Meu marido, a gente passa isso, entendeu? Não é? Ou você... Quem já acordou oprimido por um demônio e tem que levantar para orar? Deus avisou que ele vinha antes? Mas você sabe que ele sempre vem, ele está ao redor abrindo como? Ele já avisou uma vez só, meu irmão. Deus não gosta de ficar repetindo os avisos. Falar de novo essas coisas. A gente tem que falar de novo. Deus fala uma vez só. Não é verdade? Então está escrito já. Não é? Ele vem senão para matar, roubar e destruir. Ele diz que ele vem. E ele vem. Tenha certeza, ele vem. Entendeu? Né? Ele tá, na verdade ele não vem. Ele já estava aqui antes da gente, na verdade. Para Adão, Deus podia falar, ele vem. Mas para nós não, ele já veio. A gente chegou depois dele aqui nesse lugar. Né? Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. E assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuam firmes sem recuar. Entendeu? Então, uma evidência. Como que eu sei que se eu estou lutando até o fim? Se eu continuo firme, se eu não recuo. Se eu amoleço, se eu recuo, não lutei até o fim. Entendeu? Né? A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Nós não somos gente que se perde e volta atrás. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Não está escrito essas coisas aí? Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger dos dardos de fogo do maligno. Receba a salvação como um capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Quais são os dois grandes sintomas? Que depois que eu recuei, eu já perdi, amém? Não é? Depois que eu não me mantive firme, depois que eu recuei, é que eu já perdi. Mas tem um sinal que vem antes da gente recuar e antes da gente amolecer e perder as coisas. O sinal é esse aqui, ó. Não desanimem e orem sempre. Quando você é tentado a desanimar, entenda uma coisa, você está sendo tentado a parar de lutar. E quando você está sendo tentado a parar de orar, você está sendo tentado a parar de lutar. Aí você não lutou até o fim. A gente não pode aceitar o desânimo. Se eu aceito o desânimo, eu parei de lutar. Se eu aceito parar de orar, eu aceitei parar de lutar antes da batalha terminar. E o Senhor diz que se a gente lutar até o fim, a vitória é Ele que dá. Mas a gente tem que lutar até o fim. Por isso eu sempre pergunto para você. O que eu pergunto para você mesmo? E aí? Está animado? Irmão, se você não estiver animado, você está enrolado, filho. Você já perdeu. Quando o desânimo bater a sua porta, não deixe ele entrar. Vai vir. Porque no mundo nós teremos aflições. A aflição é um convite ao desânimo. Mas o Senhor disse, mas tende bom ânimo. Você tem que fazer com desânimo, que nem aquela propaganda do frio. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Não aceite o desânimo. Não. Claro que a gente, o apóstolo Paulo diz que a gente fica abalado, mas nunca destruído. Por quê? Porque o desânimo vem, a gente não. A gente fica lutando com o desânimo. Você está me entendendo? Eu passo as minhas provas. Você nunca vai ver desanimado, mas você vai me ver lutando contra o desânimo. Não estou, mas estou ficando, logo passa, que eu não estou aceitando, e daqui a pouco passa mesmo. Porque eu não desanimei, eu continuo lutando.
porque eu creio nisso. A grande questão da batalha espiritual não é você conhecer principado, potestade, o nome, a função, sei lá, tem gente que estuda demonologia, não é verdade? Você quer saber de demônio, meu irmão? Claro que é uma informação, às vezes, útil, mas, acima de tudo, você não tem que conhecer o diabo. Você tem que conhecer Deus e a vontade dele que você não desanime, que você ore sempre. Se você não aceitar o desânimo e não parar de orar, se você parou de orar porque você já aceitou o desânimo, o diabo não vai ter nada contra você, meu irmão. Entendeu? Vai bater o vento, a tempestade, mas a sua casa não será destruída. A sua casa é a sua vida, é o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo e que é a casa do seu espírito. Amém? Em 2022, você tem uma etapa da sua vida onde você tem que construir algo no seu relacionamento com Deus, mas também você tem que lutar batalhas para que você possa ter esse relacionamento com Deus. Você tem que construir algo com relação àquilo que você faz para o Senhor, amém? Você tem que construir algo, mas você também tem que lutar batalhas internas que vão querer te impedir de construir isso. O que você quer construir em 2022? Qual o custo disso? Qual o material que você vai usar? E quais são as batalhas que você vai ter que vencer? Você não vai vencer a guerra de 2022, mas você pode ter boas vitórias, combatendo o bom combate. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Esse é praticamente o último culto deste ano, Senhor. O culto da virada nós já faremos pensando no próximo ano. Ele vai se encerrar no próximo ano. E nós estamos aqui hoje reunidos, Senhor, e precisamos da Tua direção, para que possamos estabelecer bons planos, que tenham um nível de excelência necessário para atrair as Tuas bênçãos, que nós saibamos aquilo que estamos construindo, e também o tipo de batalha que nós enfrentaremos nesse próximo ano, Senhor, para que possamos terminar melhores, para que possamos terminar maiores no Senhor. Nós queremos crescer no Senhor, até alcançarmos a estatura espiritual do varão perfeito. Oh, Espírito Santo, nos guie nisso. Ore ao Senhor, enquanto toca esta canção, ore em nome de Jesus, aleluia. Peça ajuda dEle, peça sabedoria. Tu és Ribacou querebaxi. Oh, aleluia. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
neste lugar, tu és real. Oh, aleluia, aleluia. Vou me entregar totalmente. Se entregue ao Senhor, se renda e faça planos. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra, que é como um farol na escuridão, que nos guia segundo a Tua vontade, Pai. Nos ajude a seguir esta luz, não desviando dela nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus. Deus te abençoe. Não saia sem me dar um abraço, em nome de Jesus. E para quem não vê, no culto da virada, feliz Ano Novo.